Hoje é dia 24, terça-feira. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. Sejam todos bem-vindos. Nosso canal está repleto de informação importante para você. O general Braga Neto vai ficar frente a frente com o tenente-coronel Mauro Cid e frente a frente ao ministro Alexandre de Moraes, num termo do processo que a gente chama de confrontação. Pois é, nessa confrontação vai se definir quem realmente é o verdadeiro mentiroso. Por outro lado, o governo Lula está com a moral lá embaixo. Trabalhadores da Petrobras humilhados, literalmente humilhados, tendo que se ajoelhar implorando pelo seu salário. Só tem um detalhe: essa turma da Petrobras comemorou muito quando o L ganhou. Pode ter certeza disso. Outro ponto que nós vamos falar também é da deputada federal Érica Hilton, que arrota virtude nas suas redes sociais, mas pois é, agora o alvo da vez é a própria Érica Hilton. Descobriram uma situação não tão, vamos dizer assim, moral por parte da Érica Hilton em relação a contratações na Câmara dos Deputados. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês também. Trump, por outro lado, fez uma jogada de mestre, literalmente. Aquela gente, aquele espete pombo, mimimi que estava enchendo o saco, que o Donald Trump não ia conseguir nada com as tarifas, pois é, parece que deu ruim. O Lula, por outro lado, foi amplamente detonado pelo jornal Estadão, e você vai entender o que o jornal Estadão tratou do Lula, e o Donald Trump também anuncia aqui um cessar-fogo entre Israel e Irã. Será que a maior ameaça do mundo, o cara mais perigoso do mundo, pode estar buscando a paz mundial e está conseguindo? Pois é, a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos esmiuçar todos esses detalhes aqui, especialmente para você, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Obrigado por estar aqui conosco, acompanhando todas as informações. Bora para cima? Vamos para cima então? Então, olha só, as informações que a gente traz aqui no canal são sempre checadas, tá? Então, se você procura um canal sério para se inscrever, cogite se inscrever aqui no canal. E se você busca uma alternativa, um plano B, para buscar uma redução de impostos, um curso de medicina gratuito, se você tem medo do seu filho em idade militar, está à mercê aí da cabeça dos presidentes, dos governantes do Brasil, o Uruguai é uma ótima pedida, tá? Então, agenda a sua consulta, entre em contato aqui, você vai ser muito bem atendido pela Imigra Mais. Combinado? Agora, bora para cima com informação. Pois é, pessoal, vai acontecer essa semana ainda a acariação. O que é a acariação? É o confrontamento. Lá no plano do golpe Tabajara ficaram muitas lacunas, principalmente na discussão do Mauro Cid com o general Braga Neto e com o Anderson Torres também, né? Com o general Freire Gomes. Tem algumas questões que entraram em divergência. Mas, cá entre nós, a própria delação do Mauro Cid é a própria divergência, né? Mas como que funciona? O ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou duas acariações, duas confrontações do processo lá da trama golpista, né? Réus e testemunhas vão ficar frente a frente. E aí vai fazer a pergunta para um e para o outro, para um desmentir o outro, para saber qual dos dois está mentindo, qual dos dois não está falando a verdade. Quem que vai participar? Tem duas sessões. A primeira sessão vai ser o Mauro Cid e o Braga Neto. A segunda sessão é o Anderson Torres com o general Freire Gomes, né? Aonde que está as divergências? São vários pontos de divergência na realidade, né? Mas o ponto principal que o general Braga Neto pediu para fazer a confrontação ou a cariação com o Mauro Cid foi dois pontos que o Mauro Cid falou sobre o Braga Neto. O Mauro Cid disse que o Braga Neto dava dinheiro para ele numa caixinha de sapatos para ele financiar uma ação golpista. Ou seja, que o Braga Neto dava o dinheiro para o Mauro Cid bancar ali possíveis golpistas. O Braga Neto
pediu para confirmar, falou, olha, não existe qualquer confirmação nesse sentido. A única coisa que existe é a palavra do Mauro Cid. Ele está usando isso aí para me incriminar. Pelo menos uma conversa, um diálogo que eu vou entregar alguma coisa para o Mauro Cid. Cadê? Não existe. Vocês apreenderam todos os celulares e não existe isso. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo, reunião na casa de Braga Neto. O Mauro Cid participou do encontro com outros 2 militares na casa do Braga Neto, mas eles divergem sobre detalhes da reunião. Quem estava na reunião? O Mauro Cid inicialmente falou que o Felipe Martins estava lá, depois falou que o Felipe Martins não estava mais, ou seja, tá parecendo um queijo suíço essa delação do Mauro Cid. A segunda é o Anderson Torres e o general Freire Gomes, tá? O que acontece? A primeira divergência é a reunião, tá? O Freire Gomes prestou depoimento como testemunha e citou Torres em reuniões antidemocráticas, ou seja, ele falou que o Anderson Torres estava naquelas mesmas reuniões que aconteceram lá com o Braga Neto. O Anderson Torres falou que nunca esteve lá e que disse ter provas de que estava em outro lugar quando o Freire Gomes disse que ele estava lá. E ele quer apresentar as provas. Segunda questão, minuta do golpe. O ex-comandante diz que o documento encontrado na casa de Torres foi exibido em uma reunião sobre golpe. O Anderson Torres nega. Diz ele que esse documento é um documento que foi extraído da internet, que nunca foi uma minuta de golpe. É uma minuta do Google. Então o Anderson Torres quer provar que isso realmente nunca existiu. Ou seja, balela, conversa fiada. Tanto é que o Anderson Torres apresentou um laudo pericial mostrando que esse documento é nada mais, nada menos do que um documento extraído da internet. Pois é, nessa aí eu ainda acredito que vai sair muita coisa para fazer questionamentos e criar divergência em relação a esse golpe Tabajara. Agora, cá entre nós, esse processo do golpe Tabajara te convenceu? Você está acreditando mesmo em golpe? Fala aí para mim, que eu quero saber. Mas vamos lá, pessoal. Olha, é sempre horrível, né? Você ver um trabalhador implorando pelo seu salário, implorando por direitos e garantias. Mas vamos entender um pouquinho mais do que se trata, né? Dá uma olhada. Esses aqui são os trabalhadores da Petrobras. Quando? 2023, comemorando a vitória do Lula, né? Olha só. Olha só que maravilha, né? Que coisa linda. Com o papai Lula, tudo vai melhorar, a picanha vai chegar, os trabalhadores da Petrobras terão muita dignidade, muita fartura, né? Ou seja, o pobre vai voltar a viajar de avião, vai ter picanha, pobre gosta de coisa boa, pobre gosta de viver bem, vai ser tudo melhor. Só que não é assim que a banda toca. Dá uma olhada aqui. Protesto em frente à Petrobras de Cabiúnas e Macaé. Um funcionário ajoelha e implora para receber o seu pagamento. Trabalhador também. Eu sou trabalhador também. Eu não tenho nada de casa para comer. A minha filha tem gela lá, nem comer nada. A gente não está xingando vocês. A gente não está brigando. Não sou professor de nada. Eu sou todo trabalhando. Aqui eu não sou nada. Eu não tenho nada em casa. Nada, Petrobras. Petrobras. Pelo amor de Deus. Eu tô com fome. Deve ser aquele sindicato que eu digo da empresa. Para ser desse jeito, para todo esse jeito aqui. Como é que se fala? Com participação. No caso aí, a Petrobras está sem eles têm que receber, vai chegando um ponto, aí nesse ponto que é bloqueado o pagamento do dinheiro.
para receber mentira, né? Ele não deve ter um deputado do CRS, eu tô com fome, a minha família tá com fome. Pessoal, vocês viram que é um trabalhador. Ele tá lá, é um trabalhador, gritando que tá com fome, a filha dele tá com fome em casa, a família tá com fome em casa e que eles não estão recebendo o salário. Isso aconteceu em Macaé, no Rio de Janeiro, tá? Quem fez essa publicação foi a deputada federal Bia Kicis. Em Macaé, Rio de Janeiro, trabalhadores da LCD Engenharia Terceirizada do Petrobras protestam em 23 de 6 de 2025 por salários atrasados há mais de um mês e falta do plano de saúde. Pois é, todo mundo achou que iam salvar a Petrobras, que a picanha ia chegar. Olha, eu simplesmente poderia ser irônico aqui, chegar aqui e falar: dane-se, faz o L. Mas eu não vou fazer isso não, tá? É um pai de família, é um trabalhador. Um cara que acreditou num discurso esfarrapado, mequetrefe, no 171, de que as coisas facilitariam. E aí, agora você imagina se a culpa é só desse cara, né? A mídia bombardeando o Bolsonaro. A mídia bombardeando a direita. Todo mundo, né? Passando pano como se o Lula fosse a salvação da democracia. O cara, não se sabe se quer a escolaridade do cara. Mas o cara quer condições melhores, vida melhor para ele, para a família dele. E ele acreditou. Ele só acreditou. Então, assim, quem sou eu para apontar o dedo e dizer que esse trabalhador merece isso? Não merece. Nenhum trabalhador merece essa humilhação. Mas que sirva de lição, né? O que dói é ver esse trabalhador fazendo campanha para a turma petista depois de tantos anos, dizendo que os petistas ainda vão salvar o Brasil. Aí é o que dói, né? Aí é o que dói. Porque, na verdade, pessoal, a turma, né, que paga de santo, diz estar protegendo direitos dos outros, estão pensando no próprio umbigo. Uma coisa é certa, essa turma comunista, socialista, é muito mais capitalista do que a gente. Só tem uma diferença. A gente, para ter luxos, trabalha feito um condenado, né? Ou melhor, acho que esse ditado aí não tá bom, né? Porque os condenados hoje, principalmente em tráfico, nessas coisas, têm uma vida muito melhor do que nós, trabalhadores, né? Pagadores de impostos. Infelizmente. Olha só esse caso da Erika Hilton. Deputada Erika Hilton tem 2 maquiadores contratados com salário da Câmara. Seu idiota. Enquanto você está pagando seus impostos, a Erika Hilton está sendo maquiada com o dinheiro que você paga. É bem assim. Não, mas isso é pro bem do serviço público. Isso é para o bem da nação. Tá de sacanagem, bem da nação. Olha só, o jornal Metrópolis, né, falou sobre isso também, foi reproduzido aqui pelo Ceará Antenado. Escuta só. A deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, contratou 2 maquiadores como seus assessores na Câmara dos Deputados, com um salário que chega até R$ 9.600 ao mês. Na prática, eles deveriam assessorar a deputada na elaboração de projetos de lei, assessoria de imprensa, agendamentos de reuniões. Mas o repórter André Chalders mostra no Metrópolis que não é isso que eles estão fazendo. Indy Montiel e Ronaldo Haas são maquiadores da deputada e acompanham em viagens oficiais. Segundo as informações disponíveis no site da Câmara, Indy trabalha com Erika desde junho deste ano. Já Ronaldo Haas está com a deputada desde maio do ano passado. Indy recebe cerca de R$ 2.000 por mês, já Haas recebe R$ 9,6 mil atualmente. Esta semana, Haas foi com a deputada para Portugal e Paris, onde Hilton participou de discussões sobre os direitos da população LGBT
e da Parada do Orgulho Europeia. A deputada Erika Hilton se tornou a principal defensora do governo nas redes sociais, em contraponto ao deputado Nicolas Ferreira, do PL. Agora, a deputada vai ter que explicar para os seus eleitores por que contratou 2 maquiadores com verba da Câmara Federal. Eu te convido a ler a minha coluna no Metrópolis. Pois é, parabéns para o Metrópolis aí. E o pior é que você está criticando o uso do seu dinheiro para maquiar a gente. Imagina se fosse a Michele Bolsonaro. Imagina se fosse a Damares. Já sei. Imagina aí, né, se fosse o Nicolas Ferreira, né, que usou a peruquinha lá, né? Se fosse a Júlia Zanata, já parou para pensar? Estava imediatamente sendo citado 48 horas para explicar se não fosse determinada a prisão, retirada das redes sociais e apreensão da verba de gabinete depois de uma dessa. Você já parou para pensar? Já que a gente citou a Júlia Zanata, então a gente falar sobre ela aqui, né? Aqui se faz, aqui se paga. Dá uma olhada. Meus amigos e minhas amigas, o mundo não gira, ele capota e pá! Tá aí no Metrópolis a pessoa que disse que eu não tinha cabelo hidratado em pleno ambiente de trabalho, desvirtuando totalmente o debate sério da comissão naquele dia. Pois é, sabe por que ela se gaba de ter o cabelo hidratado? Talvez porque existem 2 cabeleireiros e maquiadores no seu gabinete. Um ganha mais de R$9.000 e o outro ganha mais de R$2.000. Erika Hilton está aqui. Pois é, essa mesma pessoa, quando para ganhar os votos, falava que representava os pobres, oprimidos, favelados, travestis, negros, enfim. E agora o que ela faz? Ela quer ser a representação de tudo aquilo que ela diz que oprime essas pessoas. Não é o puro suco da hipocrisia, mas é claro que ter cabeleireiro no gabinete maquiador ia facilitar a vida de muita gente, não é mesmo? De subir no salto e olhar por cima com superioridade para dizer que se arruma todo dia pensando que vai para o São Paulo Fashion Week. Pois eu vou para o meu trabalho, que é a Câmara dos Deputados, e levo a sério o que faço. Pois é, né? Agora eu só estou esperando o momento em que eles vão acusar todo mundo que está reclamando o mau uso do seu dinheiro público e vão dizer que você é homofóbico e racista. É para acabar, né? Mas vamos lá. E o Homem Laranja? A gente não falou ainda dele, né? Vamos falar agora? Pois é. Teve um monte de peito de pombo, um monte de economista da Left People aí dizendo o Donald Trump vai detonar a economia. Este homem não presta, ele é um mal, ele vai destruir tudo. Pois é. O Xi Jinping, que a turma da Left People tanto ama, parece que está cedendo aos encantos do Homem Laranja. E aí a Left People fica revoltada com isso. Vamos lá. Trump diz que atuará com o Xi Jinping para abrir a China ao comércio dos Estados Unidos. Vamos colocar tarifas normais, padrões, igualitárias. A gente negocia. Fica bom assim para todo mundo? O que você acha? É isso que o Donald Trump está querendo. Essa publicação é do CNN Money, né? Em publicação na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após anunciar a realização de um acordo comercial com a China, afirmou que deve trabalhar junto ao líder chinês, Xi Jinping, de forma próxima para abrir a China ao comércio americano. Em publicação na Truth Social, Trump pontuou que a abertura chinesa seria uma grande vitória para ambos os países. Mais cedo, também na rede social, Trump disse que os Estados Unidos terão um total de tarifa de 55%, enquanto a China terá uma de 10%, também sem detalhar. Mas, ou seja, vai se adequar, né? Vai chegar no nível. Ou seja, está abrindo diálogo, está começando o acordo e o Trump, aos poucos, está conseguindo, né, o resultado que ele esperava. Enquanto isso, nós temos um presidente aqui que está indo na contramão e parece que a imprensa está acordando. No próximo bloco, você verá Lula sendo detonado pelo Estadão.
Achei que eles só detonavam o Bolsonaro e que o Lula era a salvação da democracia. Pois é, qual foi a publicação do Estadão de hoje? Presta atenção, né? Estadão, 150 anos, com você, só trazendo informação de qualidade. Sei não, viu? Boto fé ainda não, falta muito para me convencer. O Brasil no, abre aspas, eixo dos hipócritas, tá? É o seguinte, o posicionamento do governo no conflito entre Israel e Irã repete o padrão de críticas seletivas e condescendência com autocracias que conspurca a credibilidade diplomática do Brasil. Eu nem sabia que essa palavra existia. O que é conspurca, hein? Eu tô perdido no português agora. O que é conspurca? Ele conspurca. Eu gostei disso, né? O Lula é um cara que conspurca a credibilidade diplomática do Brasil. Não sei o que é conspurca, não. Mas coisa boa não deve ser, não. Tá falando sobre o Lula. Se bem que a mídia, né? Eu não sei o que é conspurca, não. Coloca no comentário e eu não sei o significado dessa palavra. Tô falando sério. Tô te zoando, não. Vamos lá. O governo Lula opta por um silêncio cúmplice. A palavra perfeita é essa pra mim, tá? Cúmplice, tá? Sobre a agressividade iraniana. Enquanto faz questão de condenar as ações preventivas de Israel e dos Estados Unidos, parabéns, né? O Estadão aqui tá de parabéns, né? Essa inversão de valores não é uma falha pontual, mas parte de um duplo padrão que marca a diplomacia lulopetista. Criticar aliados democráticos e alinhados ao Ocidente, enquanto contemporiza os regimes autoritários e repressivos fundamentalistas. É para aplaudir de pé, irmão. O que é isso? Até que, enfim, uma matéria... Cara, o Brasil, essa República Tupiniquim, é a República Tupiniquim que a gente fica feliz quando um jornalista é jornalismo, fala a verdade, fala uma coisa certa, né? Acerta. O Gabriel Santini fez uma publicação só para escancarar a hipocrisia da turma da Left People aí, né? Do Peite Pombo. Dá uma olhada. Já pararam para pensar que a esquerda é contra você ter um 38, mas agora ela é a favor do Irã para ter uma arma nuclear? Cara, assim, é bizarro alguns pontos. É bizarro você ver um homossexual que é tão humilhado, né? Que luta para ter seus direitos, defendendo o Hamas. E quem fez publicação sobre isso, né? Foi o Firmino, que é homossexual, e falou, não, é um absurdo. Parece que essas pessoas não conseguem entender, perceber, né? O que essa turma faz com os homossexuais. É bizarro demais você ver que essa turma defende, se diz democrática e defende ditaduras. Será que quem ouve isso, né? Quem ouve isso, como diz o Zema, você ouve, eu ouvo também, né? Eu ouvo bem. Então, será que esse pessoal não percebe, não entende que o discurso deles é por democracia, mas eles defendem autocracia, defendem ditadura? Pelo amor de Deus, né? É muita burrice mesmo, né? Mas enfim, dando continuidade, o Homem Laranja volta à cena. Bora ver? E aí, e a guerra do Irã? Nós temos, no mundo, a maior ameaça de todos os tempos, o filho do mal, o filho do tinhoso, do jonho, chamado Donald Trump, que veio ao mundo para destruir o mundo, para acabar com o mundo, na visão lulopetista e da left people e da esquerda. Mas quando sai uma notícia dessa, eles ficam com tanto ódio, tanta raiva, porque não era isso que eles queriam. Pois é, o Trump surpreendeu e anunciou um cessar-fogo entre Israel e Irã. Paz, Deus abençoe o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite dessa segunda-feira que Israel e Irã chegaram a um acordo para cessar hostilidades iniciadas no dia 12 de junho. Segundo Trump, o cessar-fogo entre os dois países começará em 6 horas e será concluído 24 horas depois, marcando o fim oficial da guerra de 12 dias. O homem mau, o homem do ódio está acabando com a guerra. Pô, é sacanagem, né? Deve dar um ódio pra galera petipom, pra galera petista aí, né? Olha só o que o Jeffrey Epstein falou aqui. Mas olhem só, o governo do mal, o ditador, o maior perigo do mundo, acabou com a guerra em 24 horas. Que lição para essa esquerda utópica, né? No Brasil é só lacração
mas passam pano para terrorista e defendem ditaduras que matam mulheres, que perseguem a comunidade LGBT. Será que essa gente sabe que Israel é a única democracia do Oriente Médio? É o único país do Oriente Médio que deixaria você pintar o cabelo? É o único país do Oriente Médio que tem passeata gay. Mas não, nós vamos defender a Rússia, que trata LGBT como terrorismo. Nós vamos defender país que mulher usa burca. Nós vamos defender país que mata a mulher que aparece a franja. Nós vamos defender a China, que mulher não tem direito a nada. Isso, vocês são muito democratas. Tomaram na cara, né? Vocês imaginam só, gente. Nós vivemos para ver a esquerda defender bomba nuclear em país que financia o Hamas e o Hezbollah, mas é contra brasileiro ter um revólver. É inacreditável um negócio desse, né? A direita defende o mundo livre e são fascistas, e a esquerda, que defende só terrorista e país ditatorial, se vende como os democratas. Eita, povinho utópico mesmo, né? A hipocrisia de vocês não durou mais do que 24 horas. Mas olhem... Tá bom? Ou quer mais? Precisa continuar, né? Ó, pra deixar os peitos de pombo com mais raiva ainda, vamos olhar isso aqui. O Felipe Barros, ele fez a seguinte publicação. Felipe Barros, que é o presidente da Credem, né? Vamos começar com essa. O Lula, fã de carteirinha das autocracias, fechou os olhos para o regime de terror do Irã e, assim, trancou mais portas para dois de nossos mais primordiais parceiros diplomáticos. Um deles, os Estados Unidos, óbvio. O anúncio de cessar fogo, feito agora há pouco por Donald Trump, atesta que, embora cercadas de complexidade, as decisões tomadas por Estados Unidos e Israel foram corretas e devem entrar para a história como um passo de extrema relevância para a almejada paz no Oriente Médio. Por outro lado, para a surpresa de absolutamente ninguém, quem não acertou uma nessa crise foi Lula, fã de carteirinha das autocracias. Fechou os olhos para o regime de terror do Irã e, assim, trancou mais portas para os dois de nossos mais primordiais parceiros diplomáticos, Estados Unidos e Israel. Lembrando que Israel, quando o Brasil estava numa situação difícil, mandou ajuda. E aqui é que mais revolta a galera da Left People. O Trump disse o seguinte, olha, o Irã está fazendo teatrinho. Ele avisou a gente sobre o ataque que ele ia fazer à base americana, afinal, assim, ia ficar muito feio. Os Estados Unidos vai lá e ataca, e o Irã não vai fazer nada. O Irã foi lá, avisou para todo mundo, falou, ó, tira os aviões, tira tudo. Nós vamos mandar uns bombardeios aí aos Estados Unidos para falar que não ficou por isso mesmo. E aí a gente encerra a guerra depois, porque isso vai dar ruim para mim. Beleza, o Trump avisou isso. E aí a galera da esquerda tá falando, é mentira! Nunca, mas nunca que o meu ditadorzinho querido da paz, da democracia e do amor contra esse ódio do Donald Trump que tá conseguindo a paz, vai aceitar um cessar-fogo por causa desse homem laranja, mas é nunca que o Irã fará isso. Deu ruim, mas deu muito ruim para eles. Por quê? Porque o Irã oficialmente anunciou o cessar-fogo e falou, não, deixa disso, quero guerra mais não, isso vai dar ruim para mim. Mas enquanto isso, o Lula acha que não vai dar ruim para ele. Matéria da Band News, só para você, tá, Peitpom? Governo iraniano confirma que aceitou a proposta de cessar fogo. Ué, então o Trump deu conta de promover a paz, deu conta de fazer aquilo que um certo sujeito falou que ia resolver numa mesinha de bar tomando uma cerveja? Deu conta? Foi? Pois é, nem precisou da pinga, né? Nem precisou da 51. A agência de notícias Reuters noticiou que, segundo uma autoridade de Teherã, o governo iraniano aceitou a proposta de cessar fogo apresentada pelos Estados Unidos e mediada pelo Catar. Olha só que doideira, o Catar é que foi, né, o alvo ali dos bombardeios que chegaram até o Catar, né, na base americana. Até o momento, o lado israelense ainda não confirmou o acordo, tá? Mas, pelo que tudo indica, acabou a guerra. E a galera do amor
tá revoltada, tá com ódio, porque acabou a guerra. Fazer o quê, né? É muita hipocrisia num espectro político só. Falar o quê? O que você acha sobre isso? Deixa no comentário que eu quero saber, tá bom? E aí, pessoal, daqui a pouquinho a gente tá voltando ao meio-dia com mais um editorial repleto de informações como essas para você. Tudo bem? Combinado? Então te vejo até daqui a pouco. Põe água no feijão e a gente tá de volta daqui a pouquinho.